Aquele texto de Mateus, capítulo 24, versículo 36, que diz assim: Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai é quem sabe. Ele é um texto bíblico que os nossos irmãos pós-tribulacionistas, eles não conseguem entender. Ele é um texto bíblico que só esse texto de Mateus 24, 36, meus irmãos, ele só se encaixa em uma vinda pré-tribulacionista. Eu vou explicar por quê. Porque em uma vinda pós-tribulacionista, esse texto não encaixa e nem em uma vinda mesotribulacionista, que é no meio da tribulação. E nem em uma vinda pós-tribulacionista, que é no final da tribulação. Por quê? Porque a segunda vinda, ela não é iminente. Mateus 24, 36 só se encaixa em uma vinda iminente. A segunda vinda em Jerusalém, ela não é iminente. É simples de entender. A partir do momento em que o anticristo fizer o acordo de paz, as pessoas que estiveram aqui na terra, que perderam o arrebatamento, é só calcular. São 360 dias o ano judaico. Então, 7 anos vezes 360 dá exatamente 2.520 dias. Ou seja, a partir da data do acordo de paz que acontece após o arrebatamento da igreja, a partir daquela data conta-se 2.520 dias e Jesus volta em Jerusalém. Então não é iminente, dá para calcular. Ou também, a partir do momento que o anticristo quebrar o acordo no meio da tribulação, ele quebra o acordo no meio, ou seja, você pega 2.520 dias dividido por 2, então são 1.260 dias. Então, a partir daquele momento ali que o anticristo quebrar a aliança ali, quebrar o acordo, conta-se mais 1.260 dias e Jesus volta em Jerusalém. Então, esse texto bíblico, daquele dia e hora, Mateus 24, 36, daquele dia e hora ninguém sabe, somente o Pai, ele só se encaixa em uma vinda iminente, em uma vinda pré-tribulacionista. Outra coisa, Jesus, quando ele falou daquele dia e hora só o Pai que sabe, ele estava falando de um casamento judaico. Jesus, como judeu, ele respeitava a cultura do seu povo. Então, o arrebatamento pré-tribulacionista, ele vai acontecer nos moldes de um casamento judaico. E a única vinda que permite o casamento judaico é a vinda iminente em um arrebatamento pré-tribulacionista. Como que era o casamento judaico? O noivo judeu, ele comprava a noiva por um preço muito alto. Jesus fez isso, ele pagou um preço muito alto pela sua noiva. Ele comprou ela com preço de sangue. Antes de partir, o noivo judeu, ele tomava ali um copo de vinho com a sua noiva e ia embora e não levava ela. Jesus fez isso na sua última Santa Ceia. Ele tomou ali o vinho com seus discípulos. Mas ele foi para o Pai. Ele retornou para o Pai, mas ele não levou a noiva. O noivo judeu não levava a noiva. Jesus foi preparar a casa. O noivo judeu ia preparar a casa. Jesus foi preparar a casa. Mas ele não levava a noiva. Mas quando o noivo judeu ele partia, ele deixava um vigia vigiando a sua noiva. Se houvesse traição, não há casamento. Cuidado, meu irmão, se você estiver traindo Jesus, você não irá casar, não tem casamento. Então o vigia que o noivo judeu deixava era o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vigia a igreja. Então, quando o noivo judeu estava lá preparando a casa, volta e meia ele perguntava para o pai: posso ir, pai, buscar a minha noiva? O pai que autorizava, no momento certo o pai dizia, pode ir. Então ele vinha, o noivo judeu, ele vinha buscar a noiva, mas ele avisava, ele dizia para o vigia, olha, avisa a minha noiva que eu estou indo, fique pronta. Então o Espírito Santo, o Apocalipse diz assim, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
O Espírito Santo está nos avisando, o noivo vem. Então o noivo vinha e geralmente ele chegava nas caladas da madrugada, mas à meia-noite ouviu-se o grito, eis o noivo. Então a noiva tinha que estar preparada com as suas lamparinas acesas. Isso representa o Espírito Santo, nós temos que estar cheios do Espírito Santo. O noivo judeu, então, ele tomava aquela noiva e levava ela para uma festa de 7 anos, ou seja, a igreja será arrebatada e ela estará no céu por 7 anos. Quando terminava aquela festa, o noivo judeu voltava e apresentava aquela noiva, que já era sua esposa, aos convidados. Ou seja, Jesus volta em Jerusalém com a sua esposa, com a sua igreja, e ele apresenta ela aos convidados do milênio. Então, meus queridos irmãos, daquele dia e hora ninguém sabe. Só se encaixa em uma vinda pré-tribulacionista. Só se encaixa em uma vinda que permite o casamento judaico, já que o mesotribulacionismo, ele ensina que a igreja é arrebatada no meio da tribulação, então ele não permite a igreja no céu por 7 anos, só 3 anos e meio. E o pós-tribulacionismo ainda é pior ainda, que ele não permite a igreja no céu horas nenhuma, porque eles ensinam que a igreja será arrebatada no final da tribulação. Então, quando Jesus disse, daquele dia e hora ninguém sabe, Mateus 24:36, só se encaixa em uma vinda iminente, em uma vinda pré-tribulacionista, que permite a realização de um casamento judaico. Jesus, ele é judeu, então ele vai vir buscar a igreja nos moldes de um casamento judaico. Outra coisa que eu queria explicar aos irmãos, muita gente fala assim, Jesus não sabe da data do arrebatamento. Hoje ele sabe, ele é Deus. Quando ele estava aqui na terra, ele não sabia, porque ele estava aqui como homem. Mas no momento que ele subiu e assentou à destra da majestade, como está escrito em Hebreus capítulo 1, versículo 3, ele é Deus, ele sabe sim, ele passou a conhecer a data do arrebatamento. Ele sabe, daquele dia e hora ele sabe. Mas em respeito, eu disse aos irmãos, em respeito à tradição judaica, que só o pai do noivo que autoriza o casamento, ele disse, somente o pai sabe. Porque os fariseus ali, eles queriam pegar Jesus em algum ponto ali para acusar Jesus. Então Jesus, como judeu, ele respeitou a cultura do seu povo. Então, por isso que ele disse, daquele dia e hora ninguém sabe, somente o pai. Porque ele estava falando de um casamento judaico e ele vai vir nos moldes de um casamento judaico. Amém, meus irmãos? Compartilhe esse vídeo aí com as pessoas, porque esse negócio de pós-tribulacionismo e mesotribulacionismo é barca furada e eles estão aí perturbando a igreja de Deus. Estão aí tocando terror aí na internet, dizendo para os irmãos correr para dentro do mato, para fugir, para levar comida, estocar no meio do mato. Isso aí é conversa para boi dormir. Nós temos que estar esperando o arrebatamento pré-tribulacionista, que é iminente e pode acontecer a qualquer momento. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus.